Bem-vindo ao canal Leaf ABC. A Rússia, o maior e mais misterioso país do mundo, conhecido por sua arquitetura deslumbrante, rica cultura e invernos de congelar os ossos. Mas o que você talvez não saiba é que por trás dessa fachada glamourosa existem histórias estranhas, até inacreditáveis, sobre as pessoas e a vida aqui. Neste vídeo, vamos revelar 17 fatos curiosos e surpreendentes sobre a Rússia, incluindo um segredo que pode te deixar chocado. Por que as pessoas dizem que as mulheres russas são facilmente seduzidas? Vamos mergulhar nisso agora e garantimos que você não vai querer perder um segundo deste vídeo. 1. Golpes em agências de modelos. A indústria de modelos na Rússia é famosa pelas oportunidades brilhantes para jovens garotas que sonham em mudar de vida. No entanto, por trás do glamour dessas ofertas tentadoras, muitas vezes estão armadilhas de golpes sofisticadas, deixando milhares de mulheres em situações desesperadoras. Muitas garotas russas recebem convites de agências de modelos através de aplicativos online, geralmente com critérios de seleção rigorosos, como ter menos de 25 anos e pelo menos 1,60 metros de altura. Esses critérios são criados para dar a impressão de profissionalismo e credibilidade. Mas essa é apenas a primeira etapa de uma armadilha bem elaborada. Quando essas garotas entram nas agências, muitas vezes são prometidas fotos pessoais de alta qualidade para criar um portfólio. Na realidade, essas fotos são geralmente tiradas de ângulos pouco lisonjeiros e usadas para extorsão ou vendidas a indivíduos mal intencionados. Essas agências podem cobrar até $1.000 pelo portfólio, e as garotas não têm ideia de que estão confiando seu destino a golpistas. Assim que pagam a taxa e fornecem suas fotos, elas podem ser atraídas para contratos de trabalho falsos no exterior, como em Dubai ou na Arábia Saudita. Prometidas com uma nova vida e um alto salário, muitas garotas se veem enfrentando situações indesejadas e sendo forçadas a trabalhar em condições extremamente difíceis, tornando-se até vítimas de golpes e exploração. A regulação das agências de modelos na Rússia frequentemente carece de supervisão governamental rigorosa, permitindo que muitas empresas fraudulentas prosperem. As garotas geralmente não têm ideia dos perigos que enfrentam ao se inscrever, esperando um futuro brilhante, apenas para descobrir que seus sonhos são mercantilizados com base em idade, medidas corporais e beleza. Com baixa renda e oportunidades limitadas de avanço em outras áreas, muitas jovens escolhem a modelagem pela promessa de altos salários e imagens glamourosas. No entanto, a preferência das marcas de moda por modelos russas só alimenta o crescimento dessas empresas fraudulentas, transformando a beleza em uma espada de dois gumes. O que você acha dessa situação de golpes? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo do vídeo. 2. O mundo underground da escravidão feminina na Rússia. A Rússia, um país vasto e diversificado, é conhecida por sua beleza natural e rica cultura. No entanto, como muitos outros países, a Rússia enfrenta desafios sociais, incluindo golpes e exploração da saúde que algumas mulheres podem encontrar. Isso nos lembra da importância de aumentar a conscientização e capacitar as pessoas, especialmente os recém-formados, para reconhecer e evitar armadilhas de promessas de empregos irreais. Muitas vítimas, frequentemente jovens e inexperientes, são atraídas por ofertas de trabalho com salários atraentes. Elas não conseguem imaginar que poderiam se tornar alvos dessas atividades. No entanto, os exploradores frequentemente visam aqueles em circunstâncias mais difíceis para levá-los a situações desfavoráveis na indústria do entretenimento. Prometidas com bons empregos, as vítimas frequentemente se descobrem enganadas e em condições extremamente difíceis, até sofrendo impactos à saúde. Essa indústria, embora não seja a maior em termos de lucro, continua sendo um problema significativo na Rússia e opera vigorosamente. Estima-se que haja pelo menos 8.000 vítimas na Rússia, mas o número real pode ser muito maior. As principais fontes de vítimas vêm de países como Ucrânia e regiões vizinhas, além de países asiáticos como Vietnã, China, nações da Ásia Central e alguns países africanos. Apesar da crescente situação, a construção e manutenção de instalações de apoio para vítimas do tráfico humano não recebeu atenção adequada. Isso destaca uma necessidade urgente de intervenção e apoio das autoridades e organizações sociais para ajudar as vítimas e prevenir esses comportamentos exploratórios. O que você acha dessa situação? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. 3. A Rússia tem um dia especial chamado Dia Nacional da Saúde Sexual.
Na vasta e misteriosa Rússia, existe um feriado único que certamente vai te surpreender, o Dia da Conceição, também conhecido como Dia da Reprodução, que acontece todo dia 12 de setembro. Este feriado é uma parte especial da cultura na região de Ulyanovsk, berço de Lenin. Mas o que torna esse feriado tão especial? No Dia da Conceição, os trabalhadores em Ulyanovsk recebem oficialmente um dia de folga para passar tempo com a família e cumprir uma tarefa muito importante: ter filhos. As autoridades locais incentivam os casais a aproveitarem esse dia para aumentar a taxa de natalidade na área, acreditando que um dia cheio de descanso ajudará a criar novas gerações. Surpreendentemente, essa iniciativa teve efeitos além das expectativas. Em junho de cada ano, cerca de 9 meses após o feriado, a taxa de natalidade em Ulyanovsk aumenta significativamente, comprovando o sucesso dessa abordagem. Para incentivar a participação, o governo de Ulyanovsk também oferece recompensas atraentes para casais que dão à luz no dia 12 de junho, Dia Nacional da Rússia. Essas recompensas incluem dinheiro, carros e outros presentes valiosos, tornando o Dia da Conceição um evento com significado cultural e grande impacto social. Não é apenas um feriado, é um símbolo de amor, vida e prosperidade da Rússia, um dia que celebra a vida de uma maneira muito especial, nos lembrando de valorizar os valores familiares e a própria vida. O que você acha desse dia na Rússia? Como o crescimento populacional é promovido no seu país? Comente abaixo para que todos saibam. 4. Uma mulher russa detém o recorde de mais partos. Na Rússia, existem inúmeros recordes de partos. Um dos mais notáveis é de Valentina Vassiliev, uma mulher que viveu no século XVIII e é reconhecida como a mãe mais prolífica do mundo. Valentina fez história com um número impressionante de filhos, 16 pares de gêmeos, 7 conjuntos de trigêmeos e 4 conjuntos de quadrigêmeos, totalizando 69 filhos ao longo de 40 anos de casamento com o mesmo marido. Sim, 69 filhos, um número que deixaria qualquer pai sobrecarregado. Valentina Vassiliev não é apenas um símbolo da saúde reprodutiva, mas também prova que mesmo em séculos passados, as mulheres podiam alcançar feitos notáveis. Então, se você acha que está se esforçando para equilibrar a vida familiar, lembre-se de que na Rússia, uma mulher mostrou que nada é impossível. O que você acha desse recorde? Isso te deixa um pouco surpreso ou até mesmo admirado? Compartilhe seus pensamentos. 5. Mulheres desesperadas devido à falta de homens. A Rússia enfrenta um sério problema de desequilíbrio de gênero, com o número de mulheres superando em muito o número de homens. As estatísticas atuais mostram que há mais de 78 milhões de mulheres comparado a cerca de 67 milhões de homens. Isso significa que para cada 1.000 homens, há até 1.170 mulheres, criando uma disparidade significativa, especialmente na faixa etária mais jovem, de 20 a 34 anos. Mas o que causa essa situação? Grande parte se deve à expectativa de vida média mais baixa dos homens, principalmente devido a fatores como vício em álcool e muitos outros estilos de vida não saudáveis. Além disso, uma longa história de guerras e conflitos também contribuiu para as taxas mais altas de mortalidade masculina. Aos 60 anos, para cada 2 mulheres, há apenas um homem, refletindo um sério desequilíbrio de gênero. A sociedade russa passou de um modelo familiar tradicional, onde os homens eram os provedores, para um modelo de parceria mais igual, onde direitos e responsabilidades são compartilhados entre os cônjuges. No entanto, esse desequilíbrio de gênero ainda causa problemas significativos. Segundo um relatório da ONU, se a taxa de natalidade não melhorar, a população da Rússia pode cair para 83,7 milhões até 2021. Isso não só afeta o crescimento populacional, mas também torna desafiador encontrar parceiros. A falta de homens em idade reprodutiva leva a uma queda na taxa de natalidade, criando uma série de problemas sociais. Se você está interessado em saber mais sobre essa situação ou tem pensamentos sobre o assunto, fique à vontade para deixar um comentário abaixo. 6. Você tem que pagar um imposto por ter barba. Você sabia que na Rússia, durante o século XVI, ter barba era uma razão para pagar impostos? Sob o reinado de Pedro, o Grande, os russos enfrentaram uma regulamentação bastante única. Se você tinha barba, tinha que pagar um imposto. A razão para essa regulamentação estranha surgiu da visita de Pedro, o Grande, a países europeus. Observando que as pessoas lá muitas vezes não tinham barba e seu estilo parecia mais arrumado, Pedro decidiu que a Rússia deveria seguir essa tendência.
Para incentivar as pessoas a parecerem limpas e modernas, ele emitiu uma lei exigindo que qualquer um com barba pagasse um imposto. Parece uma maneira criativa de promover o estilo ocidental e melhorar a aparência do país. Embora essa regulamentação possa parecer estranha, ela mostra a determinação de Pedro, o Grande, em modernizar a Rússia e criar uma imagem nacional que se alinhasse aos padrões internacionais. 7. A Rússia tem 9 fusos horários. Você sabia que a Rússia, o maior país do mundo, cobrindo cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados, se estende por 9 fusos horários diferentes? Isso não é apenas um número impressionante, afeta significativamente cada atividade neste vasto país. Imagine, desde o momento em que o sol nasce em Moscou até se pôr em Vladivostok, a diferença de horário pode chegar a 9 horas. Isso cria desafios consideráveis para atividades econômicas e comunicação dentro do país. Por exemplo, quando você liga para um parceiro no leste da Rússia, pode precisar calcular cuidadosamente o horário para evitar ligar à meia-noite. Com 9 fusos horários, coordenar atividades, desde trabalho até eventos políticos ou até mesmo partidas esportivas, se torna um verdadeiro quebra-cabeça. No entanto, isso também é um aspecto interessante de viver e trabalhar em um país tão vasto como a Rússia. 8. Os russos são ensinados a não sorrir na escola. Os russos muitas vezes são mal interpretados como frios e emocionalmente reservados, principalmente devido à educação cultural e tradicional. No passado, os russos eram ensinados que sorrir demais poderia indicar falta de seriedade e sinceridade. Portanto, seus sorrisos infrequentes não significam necessariamente que não sejam amigáveis. Contrariando essa imagem potencialmente distante, os russos são na verdade muito amigáveis e dispostos a ajudar quando necessário. Um sorriso russo é frequentemente usado de forma intencional e contextual, não para expressar desconforto ou falta de simpatia. Isso pode confundir ou preocupar alguns viajantes, especialmente se não estão acostumados com a forma como os russos expressam suas emoções. No entanto, tenha certeza de que a bondade e o apoio dos russos se destacam em ações práticas e assistência quando você precisa. Se você notar que os russos não estão sorrindo como você esperava, não se preocupe, em vez disso, preste atenção nas ações e atitudes deles para sentir sua calorosidade e amizade de uma maneira única. 9. Os russos são extremamente supersticiosos. Os russos são conhecidos por seus costumes e superstições distintas, refletindo uma parte profunda de sua cultura ao longo de muitos séculos. Essas crenças se concentram principalmente em dinheiro e sorte e muitas vezes envolvem pequenas ações que carregam significados significativos. Algumas superstições comuns na Rússia incluem esfregar a pata de um cachorro com a mão esquerda, jogar moedas em um novo lugar ou polvilhar sal sobre o ombro antes de sair de casa. Acredita-se que essas ações trazem sorte e prosperidade para quem as realiza. Ao se mudar para uma nova casa, os russos têm um costume interessante. Eles acreditam que a primeira pessoa a entrar na nova casa trará má sorte. Para evitar isso, costumam enviar um gato para dentro da casa primeiro. Se o gato se recusar a entrar, pode ser necessário construir a casa em outro lugar, pois acreditam que essa recusa é um sinal de má sorte. Ao dar presentes, os russos têm uma regra contra dar carteiras vazias. Segundo a tradição, uma carteira vazia simboliza trazer pobreza para o destinatário. Em vez disso, as pessoas costumam incluir uma pequena quantia de dinheiro ou um pequeno presente para trazer boa sorte. Além disso, os talismãs são muito populares na vida cotidiana dos russos. Talismãs como cruzes, ferraduras ou itens feitos de pedras preciosas e materiais naturais são usados para atrair boa sorte e proteger-se de perigos. Embora essas crenças não tenham base científica, desempenham um papel importante na vida cultural e espiritual dos russos. Elas não apenas trazem conforto e esperança, mas também conectam os russos com gerações passadas e suas ricas tradições. 10. Os russos consomem a maior quantidade de vodka do mundo. Os russos são famosos por terem o maior consumo de vodka do mundo, com uma média de cerca de 12 litros por pessoa por ano. Para comparar, esse número supera em muito o consumo médio de vodka em muitos outros países. Por exemplo, na Polônia, onde a vodka também é popular, o consumo médio é de apenas cerca de 8 litros por pessoa por ano. Além da vodka, a cerveja também é uma parte importante da vida diária dos russos, com um consumo médio de cerca de 60 litros por pessoa por ano. Isso coloca a Rússia no topo do mundo em consumo de cerveja, superando muitos outros países.
Para comparar, o consumo médio de cerveja na Alemanha, um país famoso por sua cultura cervejeira, é de cerca de 100 litros por pessoa por ano, mas a Rússia se destaca quando se considera o consumo total de vodka e cerveja. A popularidade da vodka é tão imensa que, durante períodos de inflação econômica, muitas escolas na Rússia tiveram que decidir pagar os professores com vodka. Tanto a vodka quanto a cerveja estão presentes em feriados, festas e atividades sociais na Rússia, refletindo a diversidade de preferências de bebida entre o povo. O alto consumo dessas duas bebidas não apenas destaca a profunda conexão que os russos têm com bebidas tradicionais, mas também enfatiza a posição da Rússia no mapa global de bebidas. 11. Oymyakon é a vila mais fria do mundo. Oymyakon, uma pequena vila localizada na região da Yakutia, na Sibéria, é famosa mundialmente por ser o lugar habitado mais frio da Terra. É lá que o inverno parece nunca ir embora, e as temperaturas podem fazer você questionar a existência do verão. Em 1938, Oymyakon estabeleceu um recorde frio com uma temperatura de menos 77,8 graus Celsius, e se alguém quiser tentar quebrar esse recorde, com certeza não será uma tarefa fácil. Imagine acordar com uma temperatura externa de menos 50 graus Celsius, enquanto as temperaturas médias em dezembro e janeiro podem ser ainda mais baixas. Em Oymyakon, a água não apenas congela na geladeira, ela congela direto nos canos, e os veículos precisam ser ligados continuamente para evitar que congelem. Sair de casa parece um desafio em um jogo de sobrevivência, exceto que não há botão de pausa. Ainda assim, o povo de Oymyakon vive calmamente, como se o frio não fosse nada. Eles transformaram essa vila em um lugar que, não importa quão frio fique, não consegue abafar seu espírito resiliente e humor diante da vida. 12. A cirurgia de transgêneros é proibida. A Rússia enfrenta uma questão controversa dentro da comunidade LGBT, particularmente em relação à cirurgia de transgêneros. Este é um país com uma longa história de tratamento injusto em relação à comunidade gay e LGBT. Até 1993, a homossexualidade era considerada um crime na Rússia, e embora tenha havido mudanças legais, essa comunidade ainda enfrenta muitos desafios. Em 2013, a Rússia aprovou uma lei rigorosa proibindo a propaganda gay, que tem sido usada para suprimir as atividades de ativistas LGBT e impedir a divulgação de informações positivas sobre essa comunidade. O tratamento injusto foi ainda mais reforçado quando, em 2020, a Constituição russa foi alterada para proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Recentemente, em 2023, o presidente Vladimir Putin assinou uma nova proibição relacionada à cirurgia de transgêneros. Essa proibição visa controlar a indústria de transgêneros, proibindo mudanças legais de gênero e intervenções médicas relacionadas, exceto por razões médicas sérias. Atualmente, a gestão de medicamentos e cirurgias relacionadas à transição de gênero é permitida apenas em casos necessários para tratar questões relacionadas ao desenvolvimento genital anormal em crianças. Clínicas licenciadas pelo Ministério da Saúde da Rússia terão a autoridade para decidir sobre os métodos de tratamento e emitir certificados relacionados. Essa proibição também afeta aqueles que passaram pela transição de gênero. Eles podem enfrentar dificuldades em adotar filhos e casar, já que casais podem ter seus casamentos declarados inválidos se um dos parceiros mudar de gênero. Essas mudanças geraram muita controvérsia e preocupação dentro da comunidade LGBT na Rússia. O que você pensa sobre essa lei? Deixe um comentário e compartilhe seus pensamentos. 13. Tetris se originou na Rússia. Tetris, um dos videogames mais famosos do mundo, se originou na Rússia. O jogo foi inventado em 1984 por Alexei Pajitnov, um cientista da computação russo, enquanto trabalhava no Instituto de Ciência e Tecnologia de Moscou. Pajitnov criou Tetris baseado em um jogo de quebra-cabeça tradicional russo, combinando elementos de outros jogos que conhecia. Tetris rapidamente se tornou popular não apenas na Rússia, mas em todo o mundo, graças à sua simplicidade e natureza viciante. O jogo exige que os jogadores arrumem diferentes blocos de formas, chamados tetriminos, para formar linhas horizontais completas. Quando uma linha completa é criada, ela desaparece da tela, e os jogadores continuam até não haver mais espaço para colocar blocos adicionais. A popularidade do Tetris ajudou a torná-lo um ícone cultural global, e ele foi desenvolvido em várias plataformas, de computadores pessoais a dispositivos móveis.
O jogo não é apenas uma parte significativa da história dos videogames, mas também um testemunho da criatividade e talento dos desenvolvedores de jogos da Rússia. 14. O xadrez é mais popular que o futebol. Na Rússia, o xadrez não é apenas um jogo, é uma parte importante da cultura nacional, ainda mais amado que o futebol. Enquanto o futebol ainda atrai muitos fãs em todo o mundo, o xadrez ocupa um lugar especial na Rússia, onde é considerado o principal esporte intelectual. O xadrez está ligado à história e tradições da Rússia há muito tempo. Muitos campeões mundiais de xadrez, como Garry Kasparov e Vladimir Kramnik, são originários deste país. O sucesso deles não apenas elevou o status do xadrez na Rússia, mas também despertou uma forte paixão dentro da comunidade. Na Rússia, o xadrez é ensinado desde a escola primária, e muitas escolas organizam clubes de xadrez para dar aos alunos oportunidades de participar e desenvolver suas habilidades. Isso ajudou a tornar o xadrez uma parte essencial da vida escolar e familiar. A popularidade do xadrez na Rússia também é evidente em grandes torneios e eventos nacionais. Grandes torneios de xadrez atraem atenção significativa do público e da mídia, o que nem sempre acontece com outros esportes, como o futebol. 15. São Petersburgo tem mais pontes que Veneza. São Petersburgo, muitas vezes chamada de Veneza do Norte, possui um sistema de pontes mais rico do que Veneza. Com mais de 500 pontes que se estendem por mais de 60 canais e 42 ilhas, esta cidade oferece uma paisagem única e encantadora que combina a beleza romântica com design sofisticado. Quando Pedro, o Grande, decidiu construir esta cidade no século XVIII, ele escolheu uma área de pântano intocada para transformar na nova capital da Rússia. Ele tinha como objetivo não apenas criar um centro cultural e comercial à altura das grandes cidades europeias, mas também construir uma cidade rica em influência artística e arquitetônica. Com sua combinação de vastos canais e um extenso sistema de pontes, São Petersburgo se tornou verdadeiramente uma cidade das águas. As pontes aqui, desde as clássicas até as modernas, não apenas atendem às necessidades de transporte, mas também embelezam a cidade. Hoje, os visitantes de São Petersburgo podem fazer passeios de barco para explorar o sistema de canais e admirar a arquitetura única ao longo das vias navegáveis. A atmosfera romântica da cidade, combinada com a beleza de suas pontes e canais, cria uma experiência de viagem inesquecível. 16. A ferrovia mais longa do mundo. Você provavelmente já ouviu falar da famosa ferrovia que conecta Moscou a Vladivostok através da Sibéria, mas você sabia que é a ferrovia única mais longa do mundo? Com um comprimento total de 9.289 km, essa ferrovia é impressionante não apenas por seu tamanho, mas também por sua conectividade transcontinental. Imagine poder partir da capital da Rússia, Moscou, e viajar diretamente para Pequim, na China, de trem. E não para por aí, essa ferrovia também tem ramificações que conectam a Mongólia, abrindo diversas oportunidades de exploração para sua jornada. Seja você um amante de aventuras ou apenas queira experimentar a viagem mais longa do mundo, essa é definitivamente uma viagem que você não vai esquecer. 17. O Lago Karachay é o lago mais perigoso do mundo. Poucos sabem que o Lago Karachay na Rússia, com suas serenas águas azul profundo, esconde um segredo aterrorizante. Não é apenas um lago bonito, é chamado de Poço da Morte, onde você pode estar em perigo apenas 5 minutos depois de ficar perto da água. O Lago Karachay está localizado no sudoeste da região de Chelyabinsk e faz parte da área da Associação de Produção Mayak, uma das maiores instalações nucleares da Rússia. Devido aos altos níveis de vazamentos radioativos dessa instalação, o Lago Karachay se tornou um dos lugares mais perigosos do mundo em relação à radiação. Embora o lago pareça pacífico e atraente à distância, a realidade é que os níveis de radiação aqui são suficientes para causar sérios danos à saúde em pouco tempo. Portanto, enquanto o Lago Karachay pode ter uma beleza encantadora, não se deixe enganar por sua aparência. Aqueles que visitam devem saber que o verdadeiro perigo está sob aquela superfície azul cintilante. E isso encerra nossa exploração de 17 fatos estranhos sobre a Rússia. Esperamos que este vídeo tenha te proporcionado informações interessantes e uma nova perspectiva sobre este país. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir até aqui, e nos vemos no próximo. Tchau e até a próxima.